Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o André Lucena, sejam todos muito bem-vindos ao Resenha do Lucena, hoje para falar sobre Miguel Ángel Ramírez. Eu não me recordo de alguém que tivesse tanta unanimidade como o treinador espanhol de apenas 35 anos vem tendo nos últimos meses pela torcida do Palmeiras. Agora então, com a demissão do Vanderlei Luxemburgo, que aliás eu comentei aqui no vídeo para vocês darem uma olhada, só se fala em Ramírez e ao que tudo indica o Palmeiras está entrando em acordo com o técnico espanhol, que recebe cerca de 40 mil dólares no Independiente del Valle do Equador, e o Palmeiras com certeza vai duplicar, até quase triplicar esse valor, 40 mil dólares na conversão para o real dá em torno de 225 mil reais. Eu comentei a final da Copa Sul-Americana na Rede TV, com narração do Fernando Fontana, e na realidade em toda a campanha da Sul-Americana, da última Copa Sul-Americana, nós ficamos espantados pelo ótimo futebol do Del Valle, né, que eliminou o Independiente, o maior campeão da Libertadores, o time argentino, eliminou o Corinthians nas semifinais do Carille, vencendo na Neoquímica Arena, na época chamava Arena Corinthians, e na final, que eu comentei ao lado do Fernando Fontana, o Independiente del Valle venceu o Colón por 3-1. Vocês imaginam a pressão? O jogo foi realizado em Assunção, no Paraguai, não é uma distância muito grande de Santa Fé, na Argentina, para Assunção, no Paraguai, e por isso essa final teve o maior deslocamento de uma torcida entre países. Foi a torcida do Colón, o time argentino. Mais de 45 mil torcedores foram para Assunção, vários nem conseguiram entrar no estádio. Então, acho que esse é o grande parâmetro de como foi a pressão que o Del Valle sentiu, que o Miguel Ángel Ramírez, um técnico jovem, sentiu. E naquele jogo ele escalou na maneira como ele costuma mesmo escalar o time, no 4-1-4-1. Variação também de um 4-3-3, né? O jogo, por incrível que pareça, acabou tendo gols de bola parada do Del Valle. O primeiro gol foi de bola parada porque choveu muito em Assunção naquela noite e o futebol até acabou ficando um pouco impraticável. E nesse 4-1-4-1 que o Ramírez escalou para a final da Sul-Americana, o volantão é o Perediano, de 38 anos, ele completou em fevereiro 38 anos, é um cara que tem um bom passe, nem é tão marcador assim, mas é aquele cara de tudo de mais moderno que a gente vê nos técnicos, no São Paulo e no Jorge Jesus. É o que o Arão faz de se infiltrar entre os zagueiros, que fazia com o Jesus. O que o Diego Pituca fazia no Santos com o São Paulo de se infiltrar entre os zagueiros, o Perediano faz no Del Valle do Ramírez. Então abre os dois zagueiros, o volante vem no meio dos zagueiros para fazer uma saída de bola e as linhas irem subindo, os alas espetando junto com os pontas. O Alan Franco, hoje do São Paulo, titular absoluto do São Paulo no Atlético Mineiro, era esse meia que jogava pela direita no Del Valle do Ramírez, que foi campeão da Sul-Americana naquela oportunidade, 3-1 para o Del Valle. O Colón ainda perdeu um pênalti com o Pulga, que inclusive foi o grande carrasco do Atlético Mineiro na Sul-Americana. Depois, na final, o Pulga, baixinho, o capitão do Colón, acabou perdendo o pênalti. E no último lance, o Del Valle fez o terceiro gol com o Dajomi, este colombiano de 26 anos que está jogando lá no Vancouver, do Canadá. Chegou até a ser sondado também pelo Corinthians, diziam que o Thiago Nunes queria, é um jogador muito rápido de beirada, pode ser que de repente, se o Ramírez vier para o Palmeiras, ele queira contratar o Dajomi também, essa contratação do Ramírez que pode ser anunciada nas próximas horas. Lembrando que na quarta-feira tem o último jogo da fase de grupos da Libertadores, de repente pode ser que o Ramírez fala, deixa eu enfrentar o Barcelona de Guayaquil, finalizar aqui, já que o jogo é no Equador, e depois eu me transfiro para o Palmeiras, né? Então já dá até para a gente prospectar também um possível Palmeiras com o Miguel Ángel Ramírez. Se ele mantiver esse 4-1-4-1, como eu falei do Perediano, que é o primeiro volantão, cara experiente, 38 anos, de repente o Felipe Melo realmente sai da zaga, como ele foi utilizado com o Luxemburgo, volta a atuar como volante e faz esse primeiro volante no possível 4-1-4-1, que eu acho que de repente teria o Everton no gol,
Pode até ser Gabriel Menino na lateral direita, Luan, que tem um bom passe, né? Apesar de ele não estar indo muito bem na defesa, tem um bom passe para quebrar algumas linhas ali na saída de bola do Palmeiras, com o Gustavo Gomes e o Vinha. De repente, então, o Felipe Melo como esse volante, na linha de 4, os dois no meio, com certeza Patrick de Paula e ou Gabriel Menino, se o Marcos Rocha for para o banco e o Mike também. E de repente Gabriel Menino ou Lucas Lima ou Gustavo Scarpa, algum dos meias, certamente ele vai querer dois pontas de velocidade insinuantes, Gabriel Veron e Wesley, o Rony de repente ganhando uma oportunidade, de repente melhorando o seu futebol. E na frente, tanto o Luiz Adriano como o William acho que se encaixariam porque ele não gosta daquele centroavantão poste, né, que fica ali. O Gabriel Torres, por exemplo, que fez gol no Corinthians, é um cara de muita movimentação no time do Del Valle. E o Miguel Ángel Ramírez, que se movimentou também, perdeu várias peças, né, como eu falei, o Dajome foi para o Canadá, perdeu também o Alan Franco, que foi para o Atlético Mineiro, e ele sempre ali se reinventando com o time, né? E ao que tudo, por incrível que pareça, os números do Ramírez no Del Valle não são espetaculares para ter toda essa unanimidade, né? Ele assumiu o time em maio, né, de 2019, ele tem 48 jogos oficiais, 22 vitórias e 12 derrotas, 55% de aproveitamento, não é um aproveitamento tão bom assim, mas mesmo assim a torcida do Palmeiras quer, porque quer o Ramírez, né? Tem outros dados aqui dele, a carreira dele, ele que tem a licença da UEFA, né? Ele já tirou essa licença, que é uma coisa que é muito pedida hoje, principalmente para técnicos que queiram atuar na Europa. Então, como eu disse, ele assumiu em maio de 2019 o time principal do Del Valle, porque ele chegou na realidade no Del Valle em junho de 2018, ele era o coordenador técnico da formação. O Independiente Del Valle, que não é um time com uma torcida da LDU, do Emelec, do Barcelona de Guayaquil, mas é um time muito bem estruturado, que tem um centro de treinamento espetacular desde a base. Eles primam não só pelo futebol, mas também pela educação dos jovens que ali treinam. E aí, então, ele foi parar, ele começou no Las Palmas como treinador das categorias de base, Las Palmas da Espanha. Depois foi para o Alavés também nessa formação. E ainda como técnico de formação, né, técnico de categorias de base, ele foi para o Catar, para o Aspire lá do Catar, até chegar no Independiente Del Valle, como eu disse, em 2018. Pegando a base e depois subindo em junho, né? Foi isso mesmo, em junho, 7 de maio, perdão, de 2019, ele foi o técnico, assumiu como técnico Del Valle e ele tem o contrato até dia 31 de dezembro. Então vamos ver o que vai acontecer com o Ramírez, se ele vai mesmo para o Palmeiras ou não, né? Lembrando que no Campeonato Equatoriano da temporada passada ele foi eliminado nas quartas de final, o Delfim ganhou da LDU nos pênaltis na final e por enquanto, por conta da pandemia, foi dividido em 2 turnos, digamos assim, o Campeonato Equatoriano. O primeiro turno a LDU foi campeã, o Del Valle ficou em segundo e por enquanto, ainda tiveram poucas rodadas, né? Por enquanto ainda não está na liderança o Del Valle do Campeonato Equatoriano, venceu no sábado a LDU, mesmo com 15 desfalques por conta da pandemia do novo coronavírus, vários jogadores infectados, então o time estava perdendo por 2-0, no finalzinho acabou virando por 3-2, então foi uma vitória muito comemorada, todos os jogadores foram abraçar o Ramírez, de repente já prevendo, né, uma possível saída dele. Com certeza, o maior feito dele, além dessa Copa Sul-Americana, desse título que eu falei, foi ter goleado o atual campeão da Libertadores, o Flamengo, por 5-0 num jogo que o time atacou o tempo todo, o Flamengo praticamente completo e daria até para ter sido mais. Na volta no Maracanã, acabou levando os 4-0, levou a revanche ali do Flamengo, então e aí todo mundo já colocou um pouquinho em dúvida ali o talento do Miguel Ángel Ramírez. E como eu disse, né, essa questão da unanimidade dele, eu acho que é uma coisa boa, obviamente, se ele for para o Palmeiras, por ele ter praticamente toda a torcida, em todas as enquetes de sites, a torcida do Palmeiras pede
a contratação do Ramires, mas é preciso ter muita paciência. A gente viu que Ricardo Gareca veio depois de uma boa campanha no Vélez Sarsfield da Argentina. Chegou no Palmeiras, ele ficou apenas 13 jogos, sendo que um deles era uma Copa Euro-Americana, que nem está no calendário do futebol brasileiro. A torcida do Palmeiras, a diretoria não teve paciência. E naquela oportunidade ainda ele chegou no meio da Copa do Mundo. Então ele ainda teve tempo de conhecer os jogadores, teve tempo de treinar. Obviamente que o Ramires vê o Palmeiras com a melhor campanha na Libertadores, ele conhece o elenco do Palmeiras. Não tão a fundo assim como ele conhece o do Flamengo, por ter enfrentado o Flamengo tanto na final da Recopa como nos 2 jogos da fase de grupos desta Libertadores de 2020. Mas o Ramires chegando agora, jogando quarta domingo, já tem oitavas de final já da Copa do Brasil. O Palmeiras recebe o Bragantino, enfrenta o Bragantino primeiro fora de casa, depois recebe o time de Bragança, o Red Bull Bragantino, no Allianz Parque. Já tem oitavas de final da Libertadores em novembro. Será que a torcida, a diretoria vai ter paciência se de repente ele já for eliminado precocemente nas oitavas da Libertadores, nas oitavas da Copa do Brasil? É preciso lembrar que o Palmeiras não mantém um técnico desde a temporada 2013 com o Gilson Klein, isso porque era a Série B ali, chegou às oitavas da Libertadores, inclusive por ter vencido a Copa do Brasil de 2012 com o Filipão. Então o Palmeiras, ele precisa ter essa paciência. Todos os técnicos gringos que vêm, não são todos que vão dar certo, como o Jorge Jesus, obviamente que muito pelo seu talento, muito pelo elenco do Flamengo, mas o cara chegou, foi eliminado da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense, perdeu de 2-0 para o Emelec fora, depois quase não ganha aqui, ganhou nos pênaltis, com um pênalti meio duvidoso ali no Rafinha, perdeu de 3-0 do Bahia na estreia do Felipe Luiz, e aos poucos o Jorge Jesus foi conseguindo implementar o seu trabalho. Então vai ser preciso ter paciência com o Ramires. Não adianta querer cobrá-lo agora, na temporada que acaba em fevereiro por conta da pandemia. De repente, se ele não ganhar nenhum desses 3 títulos, brasileiro muito difícil, Copa do Brasil e Libertadores ainda por ser mata-mata tal, tem uma chance maior, mas não dá para querer cobrá-lo. É preciso deixá-lo conhecer o time, pegar o elenco, pedir alguns jogadores, afastar outros, lembrando que Bruno Henrique, Diogo Barbosa, Daverson, Borja, jogadores que eram considerados os vilões pela torcida do Palmeiras já saíram, mesmo assim o time não consegue jogar bola. Então pensar no Ramires para 2021. O Internacional acabou dando a sorte de tentar contratar o Eduardo Cudê. No ano passado ele falou, vou esperar, vou ficar até dezembro no Racing. Enquanto isso, o Inter pegou o Zé Ricardo para fazer um tampão ali nas últimas rodadas e depois assumiu o Cudê. Mesmo assim, o Cudê ainda já pediram a cabeça do Cudê. Isso que ele está fazendo uma ótima campanha no Brasileiro, mas só por não ter vencido o Grêmio, não ter conquistado o Gaúcho e algumas outras apresentações que não foram boas, a torcida já pedindo a saída. Pessoal, então é preciso ter calma. Seja o Ramires, seja outro técnico, Guto Ferreira, até mesmo se fosse o Rogério Ceni, que teria uma rejeição por ser ídolo do São Paulo, vai ser preciso aguardar para ver, para esperar o fim do trabalho nessa temporada. Já estamos aí quase em novembro e prospectar 2021, disputando uma Libertadores, por exemplo, com o Ramires, que é um técnico jovem e que vai sim sentir muita pressão se vier aqui para o futebol brasileiro. E para você, é uma boa? O espanhol de 35 anos, Miguel Ángel Ramírez, só se fala dele há muito tempo. Eu, como comentei a final da Copa Sul-Americana, a Rede TV transmitiu a última temporada da Sula, já vim acompanhando bastante o trabalho dele, falei ao vivo no Papo de Bola sobre o trabalho dele, mas sempre com essas ponderações. Não dá para pensar que o cara vai vir e resolver os problemas. Ele pode vai ajustar essa saída de bola, né? Vai fazer essa transição, ter um ataque que já aperta a saída do adversário, time muito mais compacto, mas é preciso que os jogadores correspondam também, porque Palmeiras vem sendo um triturador de técnicos. Será que a culpa é só dos técnicos ou grande parte também dos jogadores e da própria diretoria, né? Comente aqui embaixo o que você achou do vídeo, se curtiu,
dá um like também, inscreva-se no canal e ative os sininhos para receber todas as notificações aqui do Resenha do Lucena, beleza? Valeu, brigadão, boa semana a todos!